Eu quero convidá-lo, quero que nos convidemos a olhar o livro de 2 Reis. Há um personagem aqui que eu quero olhar esse personagem e quero dizer para mim: Jaime, não imite esse varão, não faça isso. Capítulo de número 9 de 2 Reis é uma passagem interessantíssima. Diz o texto assim, 2 Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você um vaso de azeite e vá até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio dos seus companheiros, leve-o para uma câmara interior, pegue o vaso de azeite e derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois, abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o senhor. Ao que Jeú respondeu: para qual de nós? Então tem uma galera de capitães ali. O rapaz respondeu: para o senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem derramou o azeite sobre a cabeça dele, de Jeú, e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe, ela perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Israel, e não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos do seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem contigo? Por que este louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira. Por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: assim e assim me falou. A saber, assim diz o Senhor, eu o ungi rei sobre Israel. Passagem longa, foi preciso. Você já ouviu falar naquela coisa que oportunidade, ela passa apenas uma vez, e se a gente perder ela, a gente perdeu. Jeú é esse exemplo. Jeú é um capitão no meio de outros capitães. Ele está ali naquela caserna ali, aquele papo de militar, e do nada, a porta abre naquele local que ele está e entra um jovem profeta, e aquela turma de capitães estão ali, e o jovem fala assim: capitão! E Jeú olha assim, está cercado de capitão. Qual? Quem? Você. Há uma palavra para você. Do nada. Jeú levanta, vai para uma sala do lado, entra, fecha a porta, e o jovem que acabou de chegar tem um chifre de azeite e derrama e diz: assim diz o Senhor, ele te levantou para ser rei. E vai fazer isso. Entrega o manto, e Deus falou assim para o profeta: sai embora, vaza correndo. Ele entregou o manto, saiu dali, varou, sumiu dali. Jeú agora com azeite sai. O que foi?
nada. Mas o que foi? O que esse cara falou? Vocês sabem que esse cara maluco aí, desse qualquer aí, é mentira, porque tá, o azeite está escorrendo. O que foi? E ele fala, acabei de ser ungido rei. Deus, que cena interessante. Isso aconteceu com cada um de nós. A gente estava no escritório, a gente estava na fábrica, estava no ônibus, estava no almoxerifado, estava na oficina, estava na feira, estava na cozinha. E Deus levanta um vaso e diz assim, estou te chamando, estou te chamando, estou te chamando. Eu ouvi ontem um testemunho de um marido que era um encapetado, odiava crente e dizia que se ficasse perto dele, ele jogava até pela janela. Casamento acabando, a mãe desse rapaz, completamente endemoniado, começou a ir em ciclo de oração, pedindo oração pelo filho, para Deus libertar o filho. Está endemoniado, odeia crentes. E quando mostrou a foto para uma irmã, como essas fotos que estão aí, a irmã olhou para ele assim, é vaso. Estou vendo uma gravata, um paletó, isso aqui é obreiro. Não, nem de crente ele gosta. Eu não perguntei o que ele gosta. Estou dizendo que Deus está revelando que isso aqui é vaso. Aleluia. Isso aqui é profeta, isso aqui vai ser pastor. Não, peraí, irmã, a senhora não entendeu. Eu estou olhando aqui, pastor, orar para Deus libertar. Tá carregado de encosto, de demônio. Mas não falei isso. O que Deus está mandando dizer que isso aqui é obreiro, é pastor, vai ser vaso. E não é que Deus fez isso mesmo? Libertou ele. E hoje ele é pastor. Jeú é esse capitão, que está numa carreira militar, e Deus entra e, do nada, chega um cara lá, numa hora que ele não chamou, não convidou, não pensou, você vai ser vaso. Pum! O tempo passa, Deus confirma a palavra, aí chega agora o capítulo 10 do mesmo livro de Reis. Capítulo 10. Ele fez parte do que Deus falou com ele. Ele fez parte. Capítulo 10, versículo 30. Por isso, o Senhor disse a Jeú, visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe, segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Como você me obedeceu naquela parte que eu falei, eu estou declarando sobre você uma linhagem de rei na tua família, até a 4ª geração. Mas tem o versículo 31. Mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que levou Israel a cometer. E naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. Esse texto é demais. Como que alguém que um dia era ninguém na fila do pão, e Deus decide botar ele no trono, e ele, que não era nada, nem ninguém, virou o rei. Por que Deus vai dizer isso aqui? Olha, você não fez tudo. Você fez só parte. E eu quero pedir a Deus que esse exemplo não seja o meu nem o teu exemplo. Deus nos tomou do nada e nos colocou no altar. Deus nos tirou do nada e nos colocou na projeção. Em nome de Jesus. Não deixe nada que Deus determinou sem ser feito. Faça tudo, porque Deus vai dizer que, porque ele não fez tudo que Deus havia falado para ele fazer, e ele não cumpriu o que Deus havia determinado que ele cumprisse, o versículo 31 talvez seja a palavra mais pesada que Deus pode dizer para alguém. Mas como Jeú, ele não fez tudo que Deus havia falado, 32, o Senhor começou a diminuir. Irmãos,
Nós fomos chamados para crescer. Amém. Não diminua, não. Nós somos chamados para crescer. A gente andava descalço, hoje anda de sapato. A gente andava perdido, hoje a gente anda no caminho. Deus nos chamou para crescer. Eu acho que essa é a imagem de todo crente fiel. Ele tem esse testemunho. Ah, pastor, eu já passei fome. Hoje tem comida sobre a mesa. Pastor, eu não tinha nem roupa para me vestir. Hoje eu já tenho. Hoje eu já me visto. Pastor, eu dormia no chão. Hoje eu já durmo numa cama. Irmãos, Deus nos chamou para crescer. Não deixe Deus te diminuir. A desobediência diminui. A desobediência nos faz andar para trás. A desobediência nos apequena. E quando a gente obedece, Deus nos leva em níveis de crescimento. Irmãos, esse testemunho é para todo mundo. Para todo mundo. Pastor, eu já morei numa comunidade, já morei num bequinho, já morei numa biboca. Pastor, eu morei num local que não tinha nem nome a rua, era só número. Não tinha casa, não tinha. Pastor, mas Deus, comecei a trabalhar para o Senhor e Deus me abençoou. Eu andava a pé, hoje já tenho carro. Pastor, olha, eu era analfabeto, hoje eu já tenho estudo. Deus me fez crescer. Irmãos, Deus tem uma proposta de crescimento para todo mundo aqui. Então, não deixe que essa palavra nunca venha para você. O Senhor começou a diminuir ele. Começou a diminuir o limite. Deus me cobre com teu sangue. E o diabo sabe que toda vez que eu estou desobedecendo, o diabo sabe que vai começar a diminuir. E eu quero hoje declarar, nessa segunda-feira, é tempo de crescer. Você vai prosperar. Você vai. Irmãos, servir a Deus é uma escada. Você vai subir degrau por degrau. E daqui a pouco você, caramba, quem eu era? Hoje eu sou casado, hoje eu tenho esposa, tenho filhos, tenho neto. Quem eu era? Poxa, eu não tinha onde cair morto. Hoje eu já tenho lugar para cair morto. Deus te chamou para te fazer crescer. Receba essa palavra hoje. Então não desperdice o que Deus fez por você. Não minimize, não. Olha, quem você era? Era só um capitão no meio de tantos outros capitães. E agora? Agora você é rei de Israel. E não é rei porque você deu um golpe, é rei porque Deus te colocou. Amém? Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir. Eu quero fazer uma oração. Que esses dias nunca cheguem para você. Que nunca chegue o dia de Deus te diminuir. Nunca chegue. Que você viva sempre os dias que Deus vai te fazer crescer. Que Deus vai te fazer ir para o alto. Aqui na igreja em Bom Sucesso, a gente tem visto isso aqui em vários membros da igreja, em vários obreiros da igreja. Agora, por exemplo, nós temos um jovem pastor dessa igreja, Sérgio Assunção, está na China. Como é que a gente pode pensar que um menino que era viciado, um maconheirinho, um perdido aqui na favela de Manguinho, favela não, no condomínio de Manguinho, na comunidade de Manguinho, hoje está na China a trabalho, representando um órgão científico. Irmãos, só Deus faz isso. Deus nos faz crescer. Deus nos faz crescer. E eu declaro que isso vai acontecer contigo. Deus tem crescimento para você. Familiar, cultural, na saúde, em todas as... Deus vai te fazer crescer. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por isso. Ó Deus, Tu é um Deus que nos faz crescer. Tu é um Deus que nos tira, Pai, lá do meio do nada, Pai. Quem era Jeú? Era apenas mais um militar. Era só mais um capitão no meio de tantos outros capitães. Ó Deus, Tu tomou ele, Pai, sem ele pensar, sem ele imaginar, sem ele pedir. E Tu decidiu que ele seria rei. Ó Deus, foi igualzinho a mim e a cada um de nós aqui. Tu nos tirou lá do último lugar e nos colocou num nível elevado. Ó Deus, que a gente nunca venha quebrar princípios. Em nome de Jesus, e que a gente obedeça a Tua vontade, porque nós não queremos diminuir. A nosso chamado é crescer. Amém? Deus abençoe. Um abraço, um beijo.